Imagine só, muito tempo atrás, em um lugar cheio de desertos e montanhas, existia um profeta que fazia coisas tão incríveis que parecia até mágica. Seu nome? Eliseu. Mas deixa eu te contar um segredo. Ele não era um profeta qualquer. Ele foi escolhido por Deus para receber o dobro do poder que seu mestre, o famoso profeta Elias, tinha. Você já ouviu falar de Elias, certo? Ele era aquele que fez fogo cair do céu, parou a chuva por anos e enfrentou reis malvados sem medo. Pois bem, Eliseu era o discípulo fiel de Elias, seguindo cada passo dele, aprendendo cada lição. Até que um dia, quando Elias estava prestes a ser levado para o céu de um jeito impressionante, ele perguntou a Eliseu o que ele mais desejava. E adivinha só o que Eliseu pediu? Eu quero o dobro do seu espírito. Agora, imagine só, um carro de fogo descendo do céu, puxado por cavalos de fogo, levando Elias embora em um redemoinho. E ali, sozinho, no meio do silêncio assustador que ficou, estava Eliseu, segurando o manto do seu mestre, sentindo o coração disparar e se perguntando: será que agora eu tenho esse poder? A partir daquele momento, a vida de Eliseu mudou completamente. Ele foi capaz de realizar milagres que deixariam qualquer um de queixo caído. Curou pessoas doentes, fez o impossível acontecer e até trouxe um menino de volta à vida. Mas será que ele conseguiu usar esse poder com sabedoria? E o que aconteceu quando ele enfrentou pessoas que zombaram dele? Se prepare, porque essa é a história de um homem que recebeu um presente poderoso de Deus, mas com ele vieram também grandes desafios. Vamos descobrir juntos todos os segredos que ele guardava? Segura firme, porque a história está só começando. Ei, você que está assistindo até aqui, que tal apoiar o canal? Se você está gostando dessa história incrível de Eliseu e quer continuar acompanhando mais histórias bíblicas cheias de mistério e ação, não se esqueça de se inscrever no canal. Isso ajuda demais o nosso trabalho. E claro, deixa aquele like para que mais pessoas possam descobrir essas histórias impressionantes. Vamos lá, é só um clique. Imagina só. Eliseu era um profeta muito especial na Bíblia. Ele viveu há muitos anos, numa época em que Deus ainda falava diretamente com as pessoas e os líderes de Israel. Sabe o que é mais legal? Eliseu foi escolhido para receber o que chamamos de porção dobrada do espírito de Elias, que também era um profeta muito poderoso antes dele. Isso quer dizer que ele recebeu o dobro da força espiritual que Elias tinha para fazer coisas incríveis e ajudar o povo de Deus. Vamos descobrir mais sobre essa história fascinante? Naquela época, por volta de 800 anos antes de Jesus nascer, as coisas estavam bem complicadas em Israel. O povo estava se afastando de Deus, adorando ídolos e fazendo coisas erradas. Então Deus enviou vários profetas para lembrar o povo do caminho certo. E Eliseu foi um desses profetas. Ele apareceu como uma esperança em tempos difíceis, tentando guiar o povo de volta para Deus e ajudá-los a entender o que era certo. O nome Eliseu tem um significado bem bonito. Vem do hebraico e quer dizer Deus é salvação. Ou seja, toda a vida de Eliseu foi dedicada a mostrar para o povo que Deus é quem salva e cuida de todos. Desde o início, ele sabia que sua missão era levar o amor e a salvação de Deus para as pessoas. Já dá para ver que ele tinha um coração cheio de coragem, né? Ele estava pronto para qualquer coisa que Deus pedisse. Tudo começou quando Deus falou para o profeta Elias que era hora de escolher alguém para continuar o seu trabalho. Então Elias saiu em busca de Eliseu. Sabe onde ele o encontrou? Eliseu estava arando a terra na fazenda do pai dele, trabalhando duro no campo. Elias chegou, colocou o manto dele nos ombros de Eliseu e naquele momento era como se estivesse dizendo: você foi escolhido por Deus para ser um profeta. Sem pensar duas vezes, Eliseu largou tudo. Deixou sua família, sua casa e até seu trabalho para seguir Elias e servir a Deus com todo um coração. Foi um momento de muita coragem e fé, porque ele não sabia o que o futuro reservava, mas ele confiava em Deus. Depois disso, Eliseu passou um bom tempo aprendendo com Elias. Ele não começou como um grande profeta logo de cara, não. Primeiro, ele serviu como ajudante, fazendo coisas simples como derramar água nas mãos de Elias
para ele se lavar. Pode parecer uma tarefa pequena, mas foi assim que Eliseu mostrou ser fiel e dedicado. Ele estava sempre ao lado de Elias, aprendendo tudo o que podia. Era como se estivesse se preparando para um grande desafio que estava por vir. E sabe o que é mais incrível? Eliseu nunca reclamou. Ele sabia que, para fazer coisas grandes, era preciso começar pequeno e ser fiel nas pequenas coisas. Chegou então o grande dia em que Elias sabia que estava prestes a ser levado para o céu. Ele disse a Eliseu: "Peça o que você quiser antes que eu vá embora." Eliseu pensou bem e pediu uma coisa muito especial. Ele queria uma porção dobrada do espírito de Elias. Isso quer dizer que ele queria ter o dobro da força espiritual de Elias para continuar o trabalho de ajudar o povo e falar de Deus. Ele não pediu riquezas ou poder, mas sim ser capaz de servir a Deus com ainda mais força. Elias disse que era um pedido difícil, mas que se Eliseu o visse sendo levado para o céu, esse desejo seria atendido. E aí algo incrível aconteceu. Enquanto eles estavam andando e conversando, de repente apareceu um carro de fogo puxado por cavalos de fogo. Uau, imagina só a cena. Esse carro separou Elias de Eliseu, e Elias foi levado para o céu em um redemoinho, assim, bem diante dos olhos de Eliseu. Ele ficou tão impressionado que gritou: meu pai, o carro de Israel e seus cavaleiros!" Naquele momento, Eliseu entendeu que seu pedido tinha sido atendido. Elias deixou cair seu manto e Eliseu pegou. Era como se ele estivesse recebendo oficialmente o papel de profeta, assumindo a missão que Elias havia deixado para ele. Agora, Eliseu estava pronto para realizar grandes feitos com o poder de Deus. Agora, Eliseu precisava ter certeza de que realmente havia recebido o mesmo poder que Elias tinha. Então ele voltou para o rio Jordão, onde Elias havia feito o milagre de abrir as águas. Eliseu pegou o manto de Elias, enrolou-o, bateu nas águas e perguntou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E adivinha só, as águas se dividiram de novo e ele conseguiu atravessar o rio. Quando os outros profetas, que estavam observando de longe, viram isso, entenderam que o espírito de Elias agora estava com Eliseu. Eles respeitaram Eliseu como o novo profeta e seguidor de Deus. Foi assim que ele começou sua missão, cheio de poder e coragem para realizar milagres em nome de Deus. E foi aí que Eliseu começou sua incrível jornada como profeta. Durante cerca de 50 anos, ele ajudou o povo de Israel e serviu a Deus durante o reinado de 4 reis diferentes. Mas sabe o que era mais interessante? Ao contrário de Elias, que muitas vezes trazia mensagens duras e confrontava os reis com palavras de julgamento, Eliseu tinha um jeito mais suave. Ele era conhecido como o profeta da paz e da cura. Eliseu não apenas falava o que Deus mandava, mas também realizava milagres incríveis para ajudar as pessoas. Ele trouxe esperança para um tempo em que muitos tinham perdido a fé. Com sua bondade e paciência, ele ensinava o povo a seguir os caminhos de Deus e a confiar nele, mostrando que a verdadeira força estava na fé e na obediência a Deus. Uma das primeiras coisas que Eliseu fez como profeta foi curar uma fonte de água que estava envenenada perto da cidade de Jericó. As pessoas reclamavam que a água fazia mal e até matava as plantas ao redor. Então Eliseu pediu um pote com sal e o jogou na fonte. Parece estranho, não é? Mas na verdade foi um sinal do poder de Deus. Depois disso, a água ficou pura e saudável para beber, e toda a região foi salva de doenças. Foi como se Deus estivesse dizendo: eu posso transformar o que está estragado em algo bom. E assim, Eliseu começou seu ministério, mostrando que Deus ainda estava cuidando do povo. Logo depois desse milagre da água, uma viúva muito pobre procurou Eliseu, desesperada. Ela tinha perdido o marido, que era um dos discípulos dos profetas, e estava cheia de dívidas. Os credores ameaçavam levar seus 2 filhos como escravos para pagar o que ela devia. Imagina o desespero dessa mãe. Eliseu perguntou a ela: "O que você tem em casa?" E ela respondeu que só tinha um pequeno jarro com um restinho de azeite. Então, Eliseu teve uma ideia incrível. Ele disse para ela pegar o máximo de potes emprestados que pudesse, fechando-se em casa com seus filhos, e começar a encher todos os potes com aquele pouco de azeite. E adivinha? O azeite nunca parava de sair do jarro. Ela encheu um pote, depois outro e mais outro.
até não haver mais potes para encher. Foi um milagre. Ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e ainda ficou com dinheiro suficiente para viver com seus filhos. Eliseu mostrou que quando confiamos em Deus, mesmo o pouco que temos pode se multiplicar de maneiras maravilhosas. Em outra ocasião, Eliseu fez uma amizade muito especial com um casal que morava na cidade de Sunem. Toda vez que ele passava por lá, eles o convidavam para descansar e comer em sua casa. Eles até construíram um quartinho para ele, para que sempre tivesse um lugar para ficar. Como forma de gratidão, Eliseu perguntou à mulher o que ela mais desejava. Ela respondeu que não precisava de nada, pois já tinha tudo o que precisava. Mas Eliseu percebeu que, apesar de tudo, ela não tinha filhos e era um sonho que ela guardava no coração. Então ele fez uma profecia. Disse que dentro de 1 ano ela teria um filho. E assim como Eliseu profetizou, ela deu à luz a um menino. O filho trouxe muita alegria para o casal. Mas um dia, enquanto trabalhava no campo com o pai, o menino caiu doente e morreu nos braços de sua mãe. Em meio ao desespero, ela correu até Eliseu, acreditando que ele poderia ajudar. Eliseu foi até a casa dela e orou a Deus com todo o coração. Ele se deitou sobre o menino e depois de um tempo, o garoto voltou à vida. Foi um milagre incrível que mostrou o poder da fé e a bondade de Deus, que nunca abandona aqueles que confiam nele. Outro milagre impressionante de Eliseu aconteceu com um comandante do exército sírio chamado Naamã. Ele era um grande guerreiro, mas tinha um problema muito sério. Sofria de lepra, uma doença terrível que deixava as pessoas isoladas e sem cura naquela época. Desesperado para encontrar uma solução, Naamã ouviu falar de Eliseu e foi até ele em busca de um milagre. Mas quando chegou lá, Eliseu nem saiu de casa. Mandou apenas um mensageiro dizer para Naamã se lavar 7 vezes no Rio Jordão. Naamã ficou muito bravo, achou que isso era um insulto. Ele esperava que Eliseu fizesse algo grandioso, com gestos mágicos e palavras poderosas. No entanto, seus servos o convenceram a tentar. Afinal, o que ele tinha a perder? E foi exatamente o que ele fez. Mergulhou 1, 2, 3, até 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E ao sair da água pela 7ª vez, sua pele estava completamente curada, como a de uma criança. Naamã ficou tão agradecido que prometeu adorar apenas o Deus de Eliseu a partir daquele dia. Esse milagre mostrou que a verdadeira fé está na humildade e na obediência, mesmo quando a solução parece simples demais. Eliseu também realizou um milagre que lembra muito algo que Jesus faria mais tarde. Um dia havia um grupo de pessoas passando fome e eles só tinham alguns poucos pães para comer. Eliseu, com muita confiança em Deus, disse para seus ajudantes distribuírem aqueles poucos pães para uma multidão. Eles ficaram confusos, pensando: como esses poucos pães vão alimentar tanta gente? Mas quando começaram a servir, aconteceu um milagre. Os pães foram se multiplicando e todos puderam comer à vontade. No final, ainda sobrou comida. Esse milagre mostrou que, quando confiamos em Deus, Ele pode multiplicar o pouco que temos e transformar em muito, abençoando todos ao nosso redor. Eliseu era mesmo um profeta incrível, cheio de compaixão pelo povo, sempre disposto a ajudar quem estava em necessidade. Agora vou te contar uma história um pouco assustadora envolvendo Eliseu. Um dia, enquanto ele caminhava por uma estrada, um grupo de 42 meninos começou a zombar dele, gritando coisas como: "Ei, careca, vai embora!" Eles estavam fazendo pouco caso dele de forma desrespeitosa. Eliseu ficou triste e, em um ato de defesa da sua missão como profeta, pediu que Deus lidasse com a situação. De repente, 2 ursas saíram da floresta e atacaram os meninos, dando uma lição a todos que testemunharam. Essa história pode parecer dura, mas ela nos ensina que não se deve zombar das pessoas, especialmente daqueles que são dedicados a servir a Deus. Além disso, é um lembrete de que devemos sempre respeitar os outros, pois nunca sabemos como nossas palavras podem causar consequências sérias. Outra história incrível aconteceu quando um grupo de profetas estava trabalhando próximo a um rio e, acidentalmente, um deles deixou cair um machado na água. Agora, deixa eu te contar uma coisa. Naquela época, machados eram super caros e difíceis de conseguir, então perder um era um grande problema. O profeta que perdeu o machado ficou desesperado,
pois ele tinha pegado emprestado de outra pessoa. Quando Eliseu soube do que aconteceu, ele fez algo surpreendente. Pegou um pedaço de madeira, jogou na água exatamente onde o machado tinha caído e, de repente, o machado de ferro começou a flutuar. Isso mesmo, um pedaço de ferro flutuando como se fosse um pedacinho de madeira. Esse milagre mostrou que, com o poder de Deus, até o impossível pode acontecer. Eliseu estava sempre mostrando que, quando confiamos em Deus, Ele nos ajuda até nas situações mais difíceis, mesmo nas pequenas coisas do dia a dia. Agora vamos falar sobre o fim da vida de Eliseu. Já bem velhinho e doente, ele sabia que seus dias estavam chegando ao fim. O rei Jeoás de Israel foi visitá-lo, triste, porque sabia que perder Eliseu seria como perder uma grande proteção. O rei até chorou, dizendo: meu pai, os carros e cavaleiros de Israel, porque sabia que o profeta era uma força espiritual poderosa para o reino. Mesmo doente, Eliseu ainda tinha uma última mensagem para o rei. Ele pediu que Jeoás pegasse um arco e algumas flechas. Então, disse para ele abrir a janela e atirar uma flecha para o leste. Quando o rei fez isso, Eliseu declarou que aquela era a flecha da vitória do Senhor, simbolizando que Israel venceria seus inimigos. Mas em seguida, Eliseu mandou o rei bater as flechas no chão. Jeoás fez isso, mas só bateu 3 vezes e parou. Eliseu ficou irritado. Ele disse que, se o rei tivesse batido 5 ou 6 vezes, ele teria destruído completamente seus inimigos. Por ter parado tão cedo, a vitória seria apenas parcial. Esse episódio nos ensina sobre a importância de ter fé completa e de persistir, sem desistir antes da hora. E assim, pouco tempo depois, Eliseu morreu e foi sepultado, deixando para trás um legado de fé, milagres e ensinamentos que continuariam a inspirar gerações. Mesmo após a morte de Eliseu, algo impressionante aconteceu que mostrou o quão poderoso ele era, mesmo depois de partir. Aqui vai a história. Tempos depois de Eliseu ser enterrado, um grupo de israelitas estava no meio de um funeral, prestes a enterrar um homem. De repente, avistaram um bando de inimigos, os moabitas, que costumavam invadir a terra na época da primavera. Com medo, os homens decidiram se livrar do corpo rapidamente e, sem pensar 2 vezes, jogaram o falecido dentro do túmulo de Eliseu. Adivinha o que aconteceu? Assim que o corpo do homem tocou os ossos de Eliseu, ele voltou à vida. O homem se levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Esse foi um último milagre impressionante, mostrando que até mesmo os ossos de Eliseu ainda tinham o poder de Deus. Esse milagre final nos lembra que a influência de uma vida dedicada a Deus pode continuar trazendo bênçãos e mudanças, mesmo depois que a pessoa já se foi. Eliseu deixou um exemplo incrível de fé, coragem e total confiança no poder de Deus, inspirando todos a acreditarem que, com Deus, nada é impossível. E assim chegamos ao final da vida incrível de Eliseu, um profeta que começou como um simples ajudante de Elias, mas que se tornou uma das figuras mais poderosas e milagrosas de Israel. Sua jornada foi cheia de fé, coragem e confiança absoluta em Deus. Ao longo de sua vida, Eliseu nos mostrou que não importa de onde você vem ou o que você tem. Se você estiver disposto a seguir o chamado de Deus e confiar nele, coisas extraordinárias podem acontecer. Ele multiplicou alimentos, curou pessoas, trouxe mortos de volta à vida e até seus ossos, depois de sua morte, realizaram milagres. A história de Eliseu nos ensina que a verdadeira força não vem da riqueza, do poder ou do prestígio, mas de um coração que acredita e confia plenamente em Deus. Sua vida é um lembrete para todos nós de que, com fé, podemos enfrentar qualquer desafio, transformar o que é amargo em doce e trazer luz onde há escuridão. E assim sua jornada continua a inspirar gerações, mostrando que o poder de Deus é infinito e que Ele pode usar pessoas comuns para realizar feitos extraordinários. Que essa história encha o seu coração de esperança e fé, lembrando sempre que Deus nunca nos abandona. Até o próximo capítulo de nossas histórias inspiradoras da Bíblia. E não se esqueça de continuar buscando o que Deus tem para a sua vida, assim como Eliseu fez. Muito obrigado por acompanhar até aqui essa emocionante jornada
pela vida de Eliseu, o profeta da paz e dos milagres. Aprendemos como ele deixou tudo para seguir o chamado de Deus, como foi treinado por Elias e como sua fé permitiu que ele realizasse tantos milagres poderosos. Se você gostou dessa história e quer continuar explorando outras aventuras bíblicas, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Ao ativar o sininho das notificações, você será avisado sempre que tivermos novos episódios cheios de ensinamentos e histórias incríveis da Bíblia. E agora queremos saber, qual parte da história de Eliseu mais te impressionou? Deixe um comentário abaixo. Nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos descobrindo como a fé pode transformar vidas. Que Deus te abençoe e até a próxima.